Bom, amigo, torcedor vascaíno, bastidores quentes no nosso Vasco da Gama. Que quinta-feira foi essa e, inclusive, é esta na nossa colina histórica, até porque a quinta, pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo, ainda não acabou. E é claro, aqui nesse Boa Noite Gigante você vai ter acesso a tudo que está acontecendo dentro do nosso Cruz Maltino. Treta entre Fernando Diniz e Felipe Coutinho, o que aconteceu no vestiário. Além disso, também tem informações relacionadas ao volante Thiago Mendes, o presidente Pedrinho, que diante de tudo que está acontecendo, pensa cada vez de uma forma mais forte que talvez não é o momento ideal para permanecer no Cruz Maltino. De saída do Vascão. Amigo, eu vou trazer tudo isso e muito mais para você aqui. E agora, neste seu Boa Noite Gigante, esse último vídeo da sua quinta-feira, que chega bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas. Você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. Temos também o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo, do nosso Vascão. Eu quero começar aqui, primeiramente com você, este nosso Boa Noite Gigante, falando sobre a situação envolvendo o volante Thiago Mendes. O Vasco, infelizmente, perde um jogador muito importante para a temporada, melhor, para a partida desse próximo final de semana. Para a temporada, o Thiago Mendes ficará à disposição do técnico Fernando Diniz em algum momento. Entretanto, para este próximo final de semana, o Thiago Mendes está fora do Vasco da Gama. O atleta sentiu uma dor aí no joelho e foi detectada uma lesão. Então, diante disso, ele está cortado do clássico contra a equipe do Fluminense. Ele vai precisar passar por um período aí de recuperação. Os exames descartaram qualquer tipo de lesão grave, mas ainda não há um prazo definido para o seu retorno. Então, o Vasco perde uma peça muito importante, do seu setor de meio campo, até mesmo de criação para a partida desse próximo domingo. E não é apenas o Thiago Mendes, O Vasco também perde, é importante lembrar, Felipe Coutinho. O jogador não estará à disposição do técnico Fernando Diniz para o clássico contra o Fluminense nesse próximo domingo. E o treinador terá que quebrar a cabeça para ver como vai escalar o time do Vasco da Gama sem a presença do seu volante de confiança e também do seu camisa 10. Tem até algumas novidades aqui com relação a mudanças que o técnico Fernando Diniz está preparando para a partida desse próximo domingo, mas eu ainda quero mais detalhes, então não posso trazer aqui a você nesse Boa Noite Gigante. Amanhã, no Acorda Vascão, muito provavelmente eu venho com algumas novidades sobre uma grande notícia envolvendo uma mudança na escalação para esse jogo de Vasco e Fluminense pelo Campeonato Carioca. Mas vamos continuar falando aqui um pouquinho, inclusive, sobre Felipe Coutinho, Coutinho é um jogador que parou, tem sondagens para atuar no Brasil, tem sondagens também para atuar no exterior, principalmente no futebol norte-americano, para vestir a camisa do LA Galaxy, o Los Angeles Galaxy do futebol norte-americano, mas o Coutinho ainda não sabe o que irá fazer. Se vai permanecer jogando, se vai se aposentar. Hoje o futuro de Felipe Coutinho é de fato uma grande incógnita. E a cada momento, a cada hora que passa, surge uma novidade relacionada ao ex-camisa 10 Cruz Maltino. A última, por exemplo, foi dada pelo jornalista Jorge Nicola e é sempre importante pontuar. Eu, Lucas, não tenho essa informação, mas para quem acompanha aqui o nosso canal, sabe muito bem que eu, Lucas, tenho as minhas informações e, quando as tenho, dou elas a vocês, E também o nosso canal, ele é um canal de repercutir notícias relacionadas ao mundo Vasco da Gama. Esse é o trabalho, esse é o canal do Gigante Vasco. E não é problema nenhum, amigo, a gente repercutir aqui informações de fontes, de outros canais, outros grandes
responsáveis por dar notícias à torcida cruz-maltina. E nessas últimas horas, o jornalista Jorge Nicola, amigo torcedor, trouxe uma informação relacionada ao ambiente do vestiário do Vasco nesse último sábado. Eu, Lucas, pelo menos tive informações que, de fato, o clima no vestiário não estava nada bom. Muito pelo contrário, tá? Amigo torcedor cruz-maltino, o clima no último sábado, no intervalo do jogo entre Vasco da Gama e Volta Redonda, estava muito ruim, clima muito tenso, um clima muito quente. Houve, de fato, certa discussão. O clima esquentou ali no vestiário, né? Do jogo entre Vasco da Gama e Volta Redonda. O próprio Felipe Coutinho, diante de ter ouvido vaias da torcida cruz-maltina, ele chorou. Ele sai do vestiário de São Januário chorando por conta da situação muito complicada, amigo torcedor cruz-maltino, que ele passou em São Januário e por todo o ambiente que se encontrava ali naquele momento. E a informação que o jornalista Jorge Nicola trouxe, uma informação muito séria, cara, muito séria mesmo, tem que ter muito cuidado com isso, é que o Felipe Coutinho deixou o Vasco da Gama por conta de uma discussão com o técnico Fernando Diniz. A informação é que o técnico chamou o Felipe Coutinho de moleque e mimado. Pessoas próximas ao próprio Coutinho, como diz o Jorge Nicola, tentaram convencer o presidente Pedrinho até mesmo a demitir o técnico Fernando Diniz para a continuidade do jogador, mas esse pedido acabou não sendo aceito. Então, a informação do Jorge Nicola é que o Diniz virou na cara do Coutinho e chamou ele de moleque e mimado. Gente, isso é muito sério, não tem esse tipo de informação. A informação que eu tenho é que o relacionamento entre Fernando Diniz e Felipe Coutinho sempre foi um relacionamento muito bom, relacionamento de fato de cordialidade, até em alguns momentos de amizade entre as duas partes. O Diniz criou-se, né, uma relação assim de olhar para o Coutinho e exaltar o Coutinho, e o Coutinho gostou também do técnico Fernando Diniz. Mas o Diniz tem esse jeitão dele. Eu não duvido do Diniz ter chamado o Coutinho de moleque mimado, porque o Diniz é esse tipo de treinador que muitas vezes usa, né, de um xingamento, de uma crítica, para tentar tirar o melhor do jogador de alguma forma. Isso já aconteceu em outros momentos. O São Paulo, né, com o Luciano, por exemplo, o técnico Fernando Diniz tinha esse relacionamento com o atacante São Paulino e deu certo. Mas se isso aconteceu, e se o fato do Fernando Diniz ter chamado o Coutinho de moleque mimado foi o pivô de uma saída do Coutinho do Vasco da Gama, isso é um assunto muito sério. Esse presidente Pedrinho ouviu do Felipe Coutinho um pedido de ou ele ou eu, ou seja, ou mantenho o Fernando Diniz ou eu saio, ou tiro o Diniz e eu fico, e o Pedrinho optou pela permanência do Diniz à saída do Coutinho. Isso é um assunto mais sério ainda. E por que eu estou falando vários sis? Porque aqui é um assunto muito complexo, aqui é um assunto muito complicado, então tem que ser muito minucioso, muito cuidadoso para dar qualquer tipo de informação nesse sentido e até mesmo comentar sobre qualquer tipo de informação nesse sentido. Mas volto a repetir, se é amigo vascaíno, o técnico Fernando Diniz, se o técnico Fernando Diniz foi um pilar para a saída de Felipe Coutinho do Vasco da Gama, isso é algo que, no mínimo, deve ser debatido internamente e deve ser falado também internamente. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários, algo muito sério, né? Essa informação do nosso amigo Jorge Nicola, que eu também repercuto para vocês aqui nessa noite da sua quinta-feira. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. O certo é, diante de toda essa situação, se foi culpa do Diniz, se não foi, se teve discussão, se não teve, a saída do Felipe Coutinho, ela prejudicou muito o ambiente dentro do Vasco da Gama. Eu sempre ouvi de pessoas que fazem o futebol do Vasco que o ambiente do Vasco é muito bom, independente de saídas, independente de chegadas, independente de briga, de discussões. Algo que sempre foi muito positivo dentro do Vasco da Gama foi o ambiente. O ambiente do Vasco sempre foi algo, amigo torcedor vascaíno, que definitivamente encantou as pessoas que trabalham dentro do clube. Porque acontecia o que, assim, poderia acontecer o que acontecesse. O ambiente do Vasco se manteria forte, firme e unido. E essa situação envolvendo um pedido de rescisão, que é algo muito sério. Talvez ninguém tenha entendido ainda o que aconteceu. É um jogador do tamanho e do calibre do Felipe Coutinho pedindo rescisão. É como se fosse, trazendo por exemplo do rival, o Arrascaeta virando e dizendo que quer rescindir o contrato porque não está aguentando mais o que está acontecendo no Vasco. Isso é algo diferente. O Felipe Coutinho pediu rescisão contratual. E diante de toda essa situação, o clima dentro do Vasco, que sempre foi muito firme, assim, se esvaiu, prejudicou um pouquinho o clima nos bastidores do nosso
Cruz Maltini. E a informação, amigo, que tudo que aconteceu nessas últimas horas deu uma prejudicada no presidente Pedrinho com relação a si mesmo e a possibilidade até de uma reeleição. Hoje o presidente Pedrinho ele começa a repensar de uma forma ainda mais profunda que talvez o melhor para ele seja uma saída do Cruz Maltino ao final do seu mandato, no final do ano. Pedrinho, com a saída de Felipe Coutinho, pensa ainda com mais foco, força e desejo de deixar a cadeira de presidente do Vasco da Gama vaga para outra pessoa sentar. Ele ficou muito abalado com essa situação envolvendo o Felipe Coutinho e até trouxe isso a vocês nas minhas outras redes, lá no X, lá no IG. Então, nos siga também por lá, porque o nosso trabalho ele não se baseia apenas no YouTube, também em outras redes, inclusive trazendo até muitas notícias para vocês antes mesmo de as compartilhar com vocês através do nosso canal. Então nos sigam em outras redes, é até um aviso que eu dou. E a situação é essa. A saída de Felipe Coutinho, ela meio que foi um estopim para o presidente Pedrinho começar a olhar para si e repensar a possibilidade de se manter no cargo de presidente do Cruz Maltino. A forma com que Coutinho deixou o Vasco em meio a questões emocionais mexeu diretamente com o presidente Cruz Maltino. Internamente é isso. O episódio fez Pedrinho repensar com ainda mais força a possibilidade de não disputar a reeleição no fim de 2026. Eu acho que, amigo vascaíno, você pode discordar de muitas coisas que o presidente Pedrinho faz. Só que a saída do Pedrinho da presidência do Vasco da Gama é a pior coisa que poderia acontecer para o Vasco. Respeito todos os pares políticos que queiram se candidatar à presidência do clube e creio que ambos que se candidatem tenham a melhor intenção, tá? Todos que se candidatem, melhor dizendo, têm a melhor intenção quanto à cadeira de presidência do clube. Só que o Vasco, assim como o Fernando Diniz, chega numa entrevista coletiva para falar que é um presente para o Vasco ter o Coutinho em campo, é um presente para o Vasco ter também o presidente Pedrinho na cadeira da presidência. E hoje o pior para o Vasco seria o presidente Pedrinho deixar a presidência do clube. Pense nisso, vascaíno. Antes de muitos aí que eu tô vendo comemorar, que bom, que saia mesmo. Ninguém ama o Vasco, ao meu ver, como ama o presidente Pedrinho, tá? É difícil, talvez ame, mas é difícil de achar. Muito vascaíno vive o Vasco de uma forma intensa. A intensidade que a gente cita muito no Coutinho é muito semelhante ao que o presidente Pedrinho também sente com relação ao Vasco. É muito amor quando se trata de amor e é muita tristeza quando se trata de tristeza, também é muita alegria quando se trata de alegria. Então, se você tem alguém que sente o Vasco, esse alguém é o presidente Pedrinho. Então, amigo, se o meu trabalho é aqui falar de Vasco e opinar, quem tá aí dizendo que o melhor pro Vasco é uma saída do Pedrinho, repense no que você diz, faz aí uma autoanálise sobre o que o presidente Pedrinho fez no Vasco nesses últimos anos, eu tenho certeza que você vai mudar a sua opinião, tá? Mas é isso. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, um vídeo de fato mais curto do que o normal, mas sempre com muita informação e seriedade nas notícias. Eu vou ficando por aqui, curta se você curtiu o vídeo, compartilhe se você gostou também do nosso conteúdo e já às 7 horas da manhã eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaína. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.